pessoal. Carlos, meu Bom amigo. dia, professor. Bem-vindo novamente. Olha só que coincidência. Olha que Pois coincidência, é. Carlos. Não sabia que era você o aluno aqui da mentoria dessa semana. Que prazer falar 2 vezes aí com você essa semana. Nossa, é uma satisfação, professor. A satisfação é minha. Carlos, como tem gente que está aqui pela primeira vez, para a gente começar a mentoria, fala só um pouquinho, se apresenta aí, fala nome, cidade, idade, e como é que você está hoje aí na sua carreira de analista tubarão? Vamos lá então. Meu nome é Carlos Alberto. Eu sou de Fragoso, Magé, no estado do Rio de Janeiro. Tenho 44 anos. E comecei como analista em licitações em final de novembro, né? Para dezembro. E em fevereiro eu adquiri o curso da professora Flávia. E logo, começando o curso, eu já me tornei um analista master, faturando assim de 10K por mês, vencendo os meus pregões, as cotações, dispensas. Carlos, quanto tempo que você levou de fevereiro que você entrou no método? Em quanto tempo você já estava faturando acima de 10 mil? Logo, menos de 30 dias já tinha ganho meu primeiro pregão. Menos de Que 30 até dias. então a gente só participava das cotações e dispensas. Não tinha tanta segurança para participar do pregão. Quer dizer, pelo que a gente conversou ali, 25 dias, né? Você falou mais ou menos uns 25 dias você já tinha. Excelente. Então, é isso, o pessoal às vezes pergunta quanto tempo que eu vou ter resultado. Então, tudo vai depender do seu comprometimento. O Carlos, aí, em 25 dias, ele já tinha alcançado o patamar de analista master de licitações devido ao comprometimento, né? Carlos, a gente sempre afirma que isso aqui não é trabalho fácil, não é fórmula mágica. Não. Não tem nada disso. É trabalho com comprometimento. Trabalho com empenho, né? Com dedicação aqui. E a gente alcança esse tipo de resultado aí que o Carlos alcançou. Parabéns, viu, Carlos, pelo Obrigado. Ontem mesmo o pregoeiro bateu o martelo, né? Nós conseguimos fechar um item na licitação da Prefeitura do Estado do Rio. Nós conseguimos fechar em 112 mil. 112 Agora mil. só falta 112 mil. Só falta adjudicar e homologar agora. Parabéns, Carlos. Olha, todo dia, agora toda semana tem uma vitória aí que eu tô acompanhando lá, você nas lives. Tem. Segunda-feira saiu um empenho de uma cotação de 17 mil reais, só que aí a cotação é um total de 17 mil. Eles pediram só, vai dar 8 mil e alguma coisa. Eles não pediram o total, né? Parcelaram a entrega, mas já saiu uma parte dessa cotação. Quer dizer que só essa semana foi uma cotação e mais um pregão de 112 mil. Excelente. Mais 120 mil. Mais de 120 mil, só essa semana. Só a semana. O pessoal aí tá feliz da vida com você ainda. Vamos te pagar outro café da manhã hoje? Tem outro café da manhã hoje, Carlos? O pessoal tá em ritmo de feriado aqui, que amanhã é feriado, aniversário da cidade. Aí estão em ritmo de feriado. Ah, então perfeito. Então ó, ao invés do café da manhã, fala que hoje é churrascaria à noite. Faz o pessoal te pagar uma janta boa. Com certeza. Que bom, Carlos, parabéns. Resultados aí fantásticos. E vamos lá, Carlos, o que hoje você quer bater um papo hoje aqui na nossa mentoria? Sobre qual assunto? São basicamente, professora, algumas dúvidas, né? E fatos que aconteceram comigo. Ótimo, nessa curta trajetória, né? Perfeito. Até aqui. Uma dúvida que eu tenho, para você aqui, a primeira, é sobre o atestado de capacidade técnica. Já teve órgão que me recusou, não, que falou que era complicado de conseguir o atestado, que a pessoa que emitia era complicada, tá? E se esse atestado de capacidade técnica, ele tem validade, tem algum prazo? Perfeito, vamos lá. Vou começar pela última e eu volto para a primeira. O atestado de capacidade técnica, ele não tem prazo de validade, tá? Então, por exemplo, tem cursos aqui da Viana que nós ministramos em 1990, né? E que são usados até hoje, são válidos até hoje, tá? Então,
existe um artigo lá na Lei 866 que ele fala expressamente que não é possível, dentro dos atestados, você colocar qualquer limitação de tempo ou de época. Ou seja, se você vai pegar um cliente, esse cliente às vezes já é uma empresa aí que já está aberta há 20 anos, que nem a gente que há 33 anos, né? E ele tem um atestado de 20 anos, de 10 anos, de 15 anos. Ele não perdeu aquela experiência. Então, aquele serviço que ele executou, aquela obra que foi executada, aquele produto que foi entregue, ele não perde essa experiência nunca. Então, não existe a questão de prazo de validade. O edital ele não pode trazer, olha, atestado emitido nos últimos 12 meses. Não. Se ele fizer isso, você tem que impugnar, Carlos, porque acontece, tá? É um equívoco, é um erro dos órgãos. E você tem que impugnar esse edital, porque não pode limitar a questão de época, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, é lógico, se a gente estiver falando, por exemplo, construção, né? A parte de construção de obra, você pega lá um atestado de 1940. É diferente, porque toda a estrutura, se você conversar com os engenheiros, sofreu muitas mudanças a questão da engenharia de 1940 para cá. Mas são casos raríssimos, né? A gente pegar um atestado de 1940, nem sei se existe. Mas fora isso, não. Então, fora isso, você pode usar o atestado independentemente da data que ele foi emitido, porque é a experiência. É a experiência. Então, lá em 2000, um curso que eu ministrei, eu não vou perder a experiência daquele curso. A água que eu entreguei, eu não vou perder a experiência. Foi entregue, o serviço que eu executei, eu não perco. Essa experiência, ela vem junto comigo, ela vai me acompanhar durante a trajetória da vida profissional ou da própria empresa. E o primeiro ponto, tá? Se o órgão ele é obrigado a emitir o atestado. Então, assim, infelizmente, não existe na legislação nenhum artigo que obriga ele a emitir o atestado. Então, às vezes, você vai se deparar com órgãos que causam ali um primeiro obstáculo na questão de emissão e de entrega de atestado. E aí, Carlos, eu vou te falar a técnica que eu uso, tá? Eu venço pela chatice. Então, eu pego aqui, ó, todos os dias, quando eu fui lá, prestei ali, entreguei um produto, realizei um serviço. Ó, tá passando o carro da pamonha aí? Carro da pamonha. Então, o que você faz? Você vai pedir para o órgão, você vai pedindo, você vai solicitando. Então, assim, tem órgão que é muito rápido, tem órgão que você acabou de fazer, de prestar ali o serviço, você pediu, você não precisa pedir mais de uma vez. Você manda um e-mail com o modelo, eu sempre oriento, lá no módulo 4 tem um modelinho, já preenche ali aquele modelo, já fala, ó, tô mandando esse modelo, se quiser mudar, você pode mudar, mas já deixa assim, já deixa a coisa redondinha. Porque se você for pedir do zero, aí o cara tem que parar, aí ele tem que fazer o atestado, e aí ele realmente às vezes não faz por procrastinação mesmo, por falta de tempo, vai deixando para depois. Então, já facilita a vida do órgão. Então, o que você faz? Já manda um e-mail, fala, ó, tá aqui o atestado, eu já preenchi, inclusive. Como é que você preenche? Você vai colocar ali o serviço que foi executado, as especificações. Tem um modelo lá que eu coloquei para você, ó, foi prestado a contento, tal, nome, assinatura. E já manda um negócio redondinho para ele, porque aí é só assinar e encaminhar para você de volta. Simples assim. Claro, mandei e-mail. Não manda uma vez só, não. Cobra, entre em contato. Então, aqui tem uma pessoa da minha equipe que eu deixo, quando é a questão de atestado, eu falo, ó, manda e-mail todo dia. Manda e-mail todo dia. Por quê? Vai chegar uma hora que vai falar, não aguento mais esse cara me mandando e-mail todo dia. Deixa eu fazer logo o atestado para ele parar de me encher. E é assim mesmo, tá, Carlos? Sem ter, realmente é uma estratégia besta, mas é a estratégia que funciona. Se o órgão, às vezes, ele tem um WhatsApp ali do gestor, do fiscal, cobra ele também, porque geralmente é o fiscal que acaba emitindo ali os atestados. Quando é um órgão preparado, ele já faz isso de praxe. O próprio fiscal já faz o atestado, já entrega no final, mas não são todos que estão preparados. Então, a gente precisa só desse empurrãozinho aí para ele efetuar. Agora, teve serviço que eu prestei e eu não recebi o atestado? Teve. Já teve, pouquíssimos casos assim. Eu vou te falar que mais de empresa privada.
mais de empresa privada, Uhum. mais do que de órgão público. Na empresa privada, os caras... aí você tem que ali, ó, manda um atestado para mim, eu te dou um descontinho no próximo, tal. Então é tudo questão de você negociar amigavelmente, conversar, ter ali uma boa relação com aquela pessoa e insistir, tá? Então eu faço um plano aqui, eu falo, ó, durante uma semana você vai mandar todo dia o WhatsApp e todo dia e-mail cobrando o cara. Aí vai chegar na sexta-feira e falar, deixa eu fazer logo para parar de me atazanar. Entendi, eu vou fazer isso. Vou usar essa estratégia. Isso, vai dar certo, você vai ver. Outro ponto aqui, seria esclarecer, professora. Existe nos editais algum ponto-chave que geralmente nós podemos ir direto? Sim. Existem 2 pontos-chave que são os primeiros que você vai direto, tá? Primeiro que você vai direto, você vai pegar o anexo termo de referência ao projeto básico, porque lá vem as especificações do que vai ser entregue, o que vai ser entregue, como vai ser entregue, quando vai ser entregue, a que custo vai ser entregue. Por quê? Porque se o meu cliente não atende objeto, eu não vou perder tempo com aquele edital. Eu não perco tempo com aquele edital. Então, o primeiro ponto, esse é um anexo, então é um dos primeiros anexos. Em vez de você ficar lendo ali o edital, vai direto no termo de referência, tá? Logicamente, vê a data do pregão, se é um pregão que você vai poder participar, tudo, vai direto no termo de referência, tá? Se for modalidade clássica, projeto básico. Veja com o seu cliente se ele consegue atender aquele objeto, naquele prazo, naquelas condições, se interessa para ele aquela oportunidade. Interessou? Sim. Você consegue atender no prazo? Ó, tá lá, prazo de entrega, 30 dias, tá. Consegue atender se a gente ganhar? Consigo. Beleza. Segundo ponto que você vai. Da habilitação. Então, isso daí vai estar no edital, tá? Tem ali preâmbulo, tal. Vai estar ali logo no início, lá, da habilitação. E aí você vai ver se a empresa cumpre as exigências de documentação, tá, Carlos? E aí o que é um ponto importante para você entender? Não é só ver se cumpre ou se não cumpre, não cumpri, tô fora. Não. Porque muitas vezes as exigências de habilitação é um dos pontos dos editais que vem com mais erro. Exigindo coisa que não é para exigir, exigindo documento que não pode exigir. Então, se passou no objeto, atende. É interessante para o seu cliente participar. Beleza, vou para documento. Chegou em documento, dá uma olhada. Se ele atende, o próximo passo é você já começar a identificar se tem algum documento ali proibido, algum documento que não está lá no módulo 4, que a gente aprende lá na formação de analista master. E aí você já vai anotando esses pontos para você fazer a impugnação. Então, não desista de participar da licitação se ela vem com um critério que você pode impugnar, porque você já vai deixar aquele edital corrigido, ajeitado. Não é simplesmente desistir. É corrigir aquela oportunidade e ganhar aquela oportunidade para cima mesmo, tá? Esses são os 2 pontos que você vai fazer inicialmente, Carlos. Se tiver tudo certo com a parte do objeto e a parte de documentação, aí, meu amigo, não vou passar a mão na sua cabeça. Você vai pegar um marca-texto e você vai ler o edital na íntegra. Por quê, Carlos? Um dos grandes erros de um analista que não é um tubarão é pular essa etapa. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem algumas condições que estão jogadas no edital lá no meio. Isso é muito comum por falta de capacitação do órgão. Por exemplo, tudo sobre o objeto deveria estar lá no termo de referência, tudo. Às vezes ele não faz isso. Às vezes ele pega e põe uma condição lá de prazo de entrega no meio do edital. Então, o terceiro passo é você pegar um marca-texto, ou se você prefere pela internet, aí abre ali o seu PDF, lá o edital, e vai marcando, vai lendo, vai marcando pontos duvidosos, pontos omissos, pontos irregulares que vão fundamentar uma futura impugnação, tá? Então, o terceiro passo é a leitura, mas não inverta a ordem. Não adianta você pegar o edital e ler o edital inteiro, sendo que o objeto não é o objeto que o seu cliente fornece, o seu cliente não vai atender, aí você perdeu tempo, tá? Então, essa ordem, objeto, documento, e aí sim, terceiro passo, você vai para a leitura na íntegra. Já aconteceu de eu pegar uma declaração que o órgão exigia no final do edital, não estava no termo de referência, mas tinha uma declaração que o órgão exigia que estava lá no final do edital. Aí, que bom embaixo, que você leu.
Embaixo junto com o documento, essa declaração deve estar junto com o documento de habilitação. E que bom que você leu, porque isso acontece, Carlos. E o fato do aquele apressadinho que já quer passar por cima, vai participar sem lei, isso acontece, é que vem o segredinho, o presentinho lá na hora, você está inabilitado, você está fora, você perdeu. Então é eliminado por erro básico, exatamente por ter pulado essa etapa. Então, segue essa ordem porque você vai otimizar seu tempo, você não perde tempo, vê se é uma condição que interessa, se atendeu o objeto, se atendeu o documento. Aí a gente vai para o terceiro passo, que é a leitura na íntegra. Entendi. Entendi. Uma outra coisa sobre edital também, professor. Claro. Eu fui participar de um pregão presencial. Tá? Geralmente lá no edital tem modelo de proposta, certo? Que o órgão te dá para você seguir aquele modelo. Isso. Legal, eu segui o modelo de proposta do órgão. Fiz a minha proposta de acordo com o modelo dele, do edital. Fui para o pregão presencial. No pregão presencial, no começo eu percebi que já estava bagunçado. Que todo mundo se conhecia. As empresas todas se conheciam. Tinha para mais de 10 empresas participando. Eu achei aquilo muito estranho, muito estranho. A pessoa chegando atrasada, tudo bem que não tinha aberto ainda envelope de proposta, né? Estava na fase de habilitação ainda. Aí pedimos desculpa para outro concorrente, que estava chegando atrasado, enfim. Uma série de coisas que te dão a entender que aquilo ali já estava... Aí formou a comissão para ajudar o pregoeiro, né? Habilitou quem tinha que habilitar. Quando abriu a proposta, um participante da comissão, ele começou a desclassificar quem era de fora, através de um código que estava no termo de referência, não estava no modelo de proposta. E nisso ele me desclassificou por eu não ter colocado esse código, que estava no termo de referência. Isso, eu fiquei quieto, eu tinha levado edital, como ela fez, eu marquei tudo, no marca-texto, né, onde o modelo de proposta, qual parte estava, qual item estava do edital, e no termo de referência também não falava que eu teria que colocar aquele código, tá? E na volta do almoço, eu questionei o pregoeiro. Eu perguntei se tinha sido desabilitado, ele falou que sim, eu falei qual o motivo. Ele, você não colocou tal código. Aí eu abri o edital para ele e eu falei, mas aqui, parte tal de proposta, do modelo de proposta, não consta que eu tenho que colocar esse código, então seu edital está me induzindo ao erro. Se no modelo de proposta não consta esse código, você está me induzindo ao erro. Aí eu questionei ele, porque no edital estava validade da proposta, 60 dias. E no termo de referência estava 90 dias. Aí eu falei, e qual o prazo da validade da proposta? Aí ele, 90 dias. Aí o colega que me desclassificou falou, eu coloquei 60. Aí eu falei, opa, então você vai ter que desclassificar ele também. Se o senhor me desclassificou porque eu não coloquei um código, que vocês estão falando que tem que ter, e se você está falando que tem que ser 90 dias, ele colocou 60, então tem que desclassificar ele também, pelo prazo de validade. Assim que, enfim, foi um balbúrdio que todo mundo ficou desesperado. Eu comecei a levantar essas questões lá no pregão, enfim, ele teve que adiar, remarcar esse pregão. E olha, Carlos, se você não fosse um tubarão, você simplesmente ia deixar isso aí quieto e ia sair chorando falando que perdeu o pregão. Então, parabéns pela sua atuação, tá? Isso daí que ele fez é um erro. E assim, Carlos, só para esclarecer, tá? Não necessariamente, tá? Eu posso garantir isso para você, porque como eu tô há 23 anos na área, eu tive mais de 20 mil alunos que são servidores públicos e que eu posso garantir que eles estão ali, querendo fazer a coisa certa, mas com muita falta de conhecimento. Os alunos acabam não investindo numa capacitação real. Então, por exemplo, para ser pregoeiro, você só precisa ter um certificado de um curso que você fez. Só que ele pode ter feito um curso ali de um dia
que não dá para aprender nada, um curso presencial de um dia que você não consegue aprender nada. E ele está com certificado de pregoeiro, atendeu o decreto, atendeu, mas ele não sabe, não tem excelência, né, nas funções, ele não sabe executar as funções, ele muitas vezes não sabe o que ele está fazendo. Então é importante que você esteja lá conhecendo a rota do pregoeiro também, para você conseguir apontar esses erros, assim como você fez aí nessa sessão, tá? Então o primeiro ponto é muita falta de conhecimento que faz eles cometerem esses erros. A questão do credenciamento, tá? Quando a gente fala de pregão presencial, é muito comum que as empresas já se conheçam, porque a gente tem segmentos de atuação. Então, por exemplo, quando eu ia representar os meus clientes da área de informática, num pregão presencial, a gente já sabe mais ou menos quem vai estar lá, quem são os concorrentes. Então, isso é normal, do pessoal, opa, se cumprimentar e tal. A questão de chegar atrasado, como é que funciona? No pregão presencial, todo mundo pode chegar até antes que seja aberto o primeiro envelope de proposta. Então, durante o credenciamento, é normal, não tem problema. É diferente de uma concorrência, de uma tomada de preços, que a gente tem ali um prazo de tolerância, porque praticamente não tem credenciamento nessas modalidades. E aí, realmente, quem chega atrasado está fora. Mas no pregão, não. No pregão, no pregão presencial, a gente tem uma flexibilidade maior durante o credenciamento. Novos interessados podem ir chegando. Terminou o credenciamento, declara aberta a sessão. Aí, se chegar atrasado, está fora. Não pode entrar. Se você estiver lá e chegar alguém atrasado, nesse momento, depois que terminou o credenciamento e abriu o primeiro envelope, você já fala, opa, quero que consta na ata que esse sujeito aqui chegou atrasado e eu vou entrar com recurso para ele ser eliminado, porque isso daqui é contra o princípio da isonomia, todo mundo tinha que estar aqui, tá horário e tal. Então, até aí tudo bem. Agora, falta um número, faltou ali um código. Poxa, a sua proposta tá ok, a sua proposta tá assinada, a sua proposta tem o objeto que o termo de referência exigiu, as especificações, tá tudo certo? Ele não pode te desclassificar por causa disso, porque é um defeito formal, uma falha formal. Primeiro que o edital não estava exigindo. Então já é um erro aí que você indicou. Ele não pode exigir o que não existe surpresa, tá? Mas se tivesse exigindo, realmente está ali uma exigência tal, é uma falha formal que você pode colocar ali à mão mesmo, não tem problema. Você pode corrigir isso daí, é um defeito formal que pode ser corrigido. Então, pode bater na tecla de excesso de formalismo, tá? Então, o pregão foi adiado por quê? Porque provavelmente ele vai anular esse pregão e vai repetir o pregão. Certamente ele vai anular. Então, aí, nesse novo pregão, já fica de olho, lê o edital. Se tiver pedindo o código, coloca o código lá para não ter problema novamente, mas você tá certíssimo, tá? Foi excesso de formalismo e ainda um erro do edital, não pedir uma coisa e o pregoeiro querer ali na hora inventar essa formulação. Então, tá certinho a sua conduta aí, Carlos. Nossa, o rapaz que está fazendo parte da comissão que me desclassificou, que eu falei que era para desclassificar ele também por causa do tempo da proposta dele, nossa, ele ficou desesperado. Ele, não sei o que, não. Eu falei, não. Se me desclassificou por causa do código, vai ter que me desclassificar também por causa da validade da sua proposta. Claro. E você vê, né, como é o excesso ali do formalismo e tá certo, tá? Quando a gente fala de falhas formais, são falhas que devem ser corrigidas, né? Então, mas tá certíssimo aí a sua conduta. E no seu lugar também eu faria a mesma coisa, né? Então, se tem um concorrente ali que cometeu uma falha formal, também vou para cima para tentar desclassificar. A gente entra com recurso, né? Depende do lado que a gente tá ali na situação. Se não tiver a nosso favor, Isso. Fica na nossa, né? Exatamente. Vamos lá. Professora, cotação, vamos lá. É outra coisa que aconteceu comigo. Participei de uma cotação de fralda descartável. O primeiro colocado não atendeu, o segundo não atendeu. Chamaram a gente, mandaram e-mail pedindo para mandar a amostra do material. Tal, formalizamos, mandamos tudo. Enviei a proposta e enviei a amostra. O órgão me desclassificou, falando que eu não atendia. E a empresa que ganhou era uma empresa de engenharia. O KENAI dela não tinha nada para fornecer aquilo. Eu posso impugnar essa cotação? Perfeito. Bom, o primeiro ponto, então, Carlos, quando a gente fala de cotação, dispensa eletrônica ou licitação, a questão da habilitação jurídica, a gente vai usar igual em todas elas, tá? Então, não há problema nenhum, até para ficar claro assim, não há problema nenhum de uma empresa ela se dedicar
a N atividades, né? A gente fala que é o KNAI de A a Z. Isso não tem problema, tá? Agora, o Código Civil, ele orienta o seguinte, ó, as empresas, elas não podem realizar atividades estranhas ao seu escopo social. Flávia, o que é o escopo social? Quando você nasceu, Carlos, o que seus pais fizeram? Eles emitiram ali uma certidão de nascimento, tá? A empresa é a mesma coisa. Quando uma empresa nasce, a gente emite ali um contrato social, né? O Fórum MEI, que tem aquele CC-MEI, mas é a certidão de nascimento daquela empresa. Então, no contrato social, vem escrito quais são os objetos, os segmentos que aquela empresa vai atuar. Então, por exemplo, eu estou com uma empresa aberta na área de treinamento. E amanhã eu falo, agora eu quero começar a vender itens de papelaria. Não tem problema, eu vou entrar em contato com o meu contador, ele vai alterar o meu contrato social. Sim. E logo na sequência, ele já também coloca ali os KNAIs, tá? Então, ele vai sempre relacionar, é sempre o contador que vai fazer isso, altera o contrato social e já faz a conexão dos KNAIs, porque o KNAI, na verdade, ele é uma classificação da Receita Federal para a questão de tributação. Mas o ponto mais importante, o ponto-chave, é o que está lá no contrato social. Então, todos os segmentos que estão ali no meu contrato social. Então, pode ser que essa empresa, Carlos, você deu uma olhada ali nos KNAIs principais, não identificou, mas pode ser que ela tenha no contrato social a possibilidade de venda de produtos aí em geral, por exemplo, das fraldas descartáveis, tá? Então, o que você vai fazer por via das dúvidas, né? Você olhou ali o cartão do CNPJ, não encontrou nem no principal, nem nos KNAIs secundários. Tá? Porque não precisa estar no principal, não está no secundário. A impugnação, ela não é utilizada nas cotações e nas dispensas, porque a gente não tem edital. Então, quando eu falo de impugnação e quando eu falo de recurso, eu estou diante de uma licitação. Agora, dá para usar essas mesmas estratégias nas cotações? Claro que dá. Como é que eu faço? Pelo e-mail mesmo. Então, eu não sei, Carlos, se você já chegou no bônus, curso lá, lucro rápido com cotação eletrônica. Não sei se você já viu esse bônus lá dentro da plataforma. Não, ainda não. Não, acho que não. Então, depois faça esse bônus, está lá disponível para você, porque lá eu apresento estratégias de alta performance para as cotações eletrônicas, com modelos de e-mails que eu utilizo para desclassificar, para inabilitar concorrentes. Então, também a gente vai utilizar essa estratégia de eliminar os aventureiros, de eliminar os concorrentes. Também a gente usa essa estratégia nas dispensas e nas cotações. Só que como não tem a impugnação, é praticamente a mesma coisa. A gente deixa lá como se fosse um pedido mesmo, uma petição, a gente coloca ali os pontos que a gente encontrou, manda o e-mail para o órgão, né? O órgão ele vai ter que analisar, por quê? Ele não vai poder contratar uma empresa que não tem lá no contrato social dela ou no KNAI aquela atividade que ela vai desenvolver. Então, é um caso que ela não poderia aceitar. Essa empresa ela estaria fora, ela seria eliminada por falta de habilitação jurídica, né? Falta de habilitação jurídica. Eu voltei. Voltou, Carlos? Voltei. Então, dá para fazer isso sim por e-mail, tá bom, Carlos? Dá para fazer isso aí também nas cotações. Entendi. Outra coisa, a senhora falou aí do edital, veio também que aconteceu aqui com a gente. Nós vencemos uma cotação, essa foi até homologada agora, essa semana, de 8 mil. Junto com a nota de empenho, veio um e-mail do órgão exigindo, que havia descrito mais ou menos assim, exigíamos que junto com a nota fiscal venha a declaração de um atestado de controle de qualidade do medicamento, conforme edital tal. Só que na cotação não tem edital. Tá. Esse é um tipo de coisa que eles já teriam que ter colocado essa informação lá, não tem edital, mas pode ter o ato que a gente fala que é o ato da dispensa, o ato da inexigibilidade, por exemplo, nas contratações diretas, ele já teria que ter tirado essa informação lá no começo. Sim, eu até fui lá, olhei e não tinha.
E não tinha. Então, essa informação teria que já ter sido dada lá no começo. Por quê? Porque a questão de medicação, Carlos, ela está sujeita a uma legislação especial. Então, aí é preciso fazer uma pesquisa mais a fundo na legislação dessa medicação, tá? E se realmente for um critério legal, que a gente tem um fundamento legal, a gente tem a legislação que possa exigir, isso já tinha que ter sido colocado desde o início. Você não pode participar e depois vir uma surpresa dessa. Então, se realmente for algo, né, busca o fundamento legal. Fala, qual que é o fundamento legal para exigir esse documento? Vamos levantar, vamos ver se realmente a exigência é legal. Se tem fundamento, tem que ter um fundamento. Tem que estar lá alguma legislação obrigando. E aí, em objetos, principalmente quando a gente fala de medicamento, pode ter uma legislação especial por trás disso, tá? E se tiver, isso teria que ter sido feito lá no começo, antes mesmo de você participar. Tinha que ter um ato ali indicando quais são os documentos que seriam solicitados. Então, se não foi, provavelmente ele vai ter que repetir essa oportunidade. Ele vai ter que repetir e vai ter que fazer novamente, caso você não tenha e caso seja uma exigência realmente legal. Eu até entrei em contato com o laboratório, né? Aí, no caso, o laboratório falou que esse atestado, geralmente eles emitem para quem é cadastrado já no laboratório. Como nós não somos ainda, nós estamos tentando cadastrar, é mais complicado, mas o laboratório ia tentar ajudar a gente tentar emitir esse atestado, que nós mandamos, encaminhei o e-mail, né, do órgão para eles, mandei lote do medicamento, data de fabricação, tudo, para ver se eles enviam essa declaração de controle de qualidade para a gente. Perfeito. Mas realmente é um erro, porque isso tinha que ter sido informado antes da participação. Eles podem fazer ali o download de um documento, colocar a descrição ali do que vai ser solicitado, e você não participar com nenhuma surpresa. Você já saber o que vai ter que ser entregue antes de você entrar na oportunidade. Foi uma surpresa pra gente, porque a gente já tem um medicamento aqui, era só separar e mandar, né, pro órgão. Quer dizer, a gente está segurando agora, esperando a resposta do laboratório para ver se vai. Senão a gente vai ter que entrar em contato de novo com o órgão para tirar. E pede para eles qual que é o. Perdão, professor. Pede para eles qual que é o fundamento também dessa exigência, Carlos, e pede vista aos autos do processo. Vê se você vai identificar, porque a gente também tem que verificar se é legal essa exigência. Então, se não tem uma legislação por trás, não tem nada embasando ali por trás, a gente tem que fazer esse levantamento para ver também se é legal essa exigência. Entendi. Acho que era só isso, professora, as minhas dúvidas, né? Excelente, Carlos. Então, desse último ponto, não esquece, tá? Só revisando aqui, Primeiro passo, já faz isso hoje. Vista aos autos do processo. Às vezes, por ser uma cotação, uma dispensa, a gente pensa que não tem processo, mas tem. E por que eu tô te falando isso, Carlos? Porque, assim, cada segmento, ele pode ter ali uma peculiaridade. Então, principalmente na parte de medicação, isso acontece. Então, a gente tem ali um respaldo, tem uma legislação por trás que me permite exigir documentos à parte, mas eu tenho que ter um fundamento para isso. Eu vou tirar um outro exemplo totalmente fora, a parte de informática. A parte de informática, existem algumas exceções onde o próprio Tribunal de Contas da União, ele autoriza você exigir como se fosse uma carta ali de solidariedade ali do fabricante. Então, são casos excepcionais, mas que a gente tem, inclusive, aval do Tribunal de Contas da União. E aonde que vai estar isso? Toda essa fundamentação tem que estar nos autos do processo. Porque se não tiver essa fundamentação do processo, alguma coisa já está errada. Alguma coisa já está muito errada ali naquela exigência. Então, já faz isso hoje. Vai lá, eu quero vista aos autos desse processo aqui, é uma cotação, não importa. Tem a etapa interna, aquela etapa interna do módulo 2, ela existe também na cotação eletrônica. Então, tem ali todos os fundamentos. Ah, mas Flávia, o órgão ele fica em outro lugar, mas a maioria tem processo eletrônico. E se não tiver processo eletrônico, você pode pegar qualquer estagiário ali perto do órgão, paga lá R$50, o cara vai lá, tira a cópia ali do processo, manda aí pro seu WhatsApp, e você consegue já analisar também essa fundamentação já para ir se antecipando, tá bom, Carlos? Entendi. Meu nome é Nângela, eu falo de São Luís do Maranhão. Tenho 28 anos, né? Vou aí fazer 29 na próxima segunda-feira.
Opa, tá chegando, vai ter comemoração, então. E, assim, a minha vida na licitação iniciou pelo fato de já estar no meio empresarial, que eu já tenho uma carreira aí com contabilidade. E aí eu me interessei bastante, as pessoas sempre pedindo, Nângela, me ajuda para fazer assessoria empresarial. E aí foi quando, em um anúncio, eu conheci o seu curso. Foi o meu presente de aniversário, né? Olha, que legal. Que eu comecei, presente antecipado, né? Que foi no mês de maio. Ótimo. E gostei bastante, estou tirando todas as dúvidas. Assim, as dúvidas vão surgindo, mas graças a Deus, sempre nos próximos módulos, as dúvidas vão sendo tiradas. Né? Excelente. E estou gostando bastante. Que bom, excelente, Nandila. E você pretende iniciar a sua carreira representando empresas, fazendo a ponte, né, entre os seus clientes e as participações ali no governo? Isso. Eu fiz aquele teste, né, do início, para saber qual é o meu perfil, se é empresário ou analista. Na verdade, eu fiquei ali no meio, né? Porque dá tanto para fazer como empresário quanto como analista. Inclusive, já apareceram aí nessa semana 4 futuros clientes, né? 2 eu já conversei e nessa próxima semana iremos conversar com mais 2. E graças a Deus as coisas estão fluindo. Excelente. Que módulo que você tá? Só por curiosidade, Nandila? Eu estou iniciando o 3º módulo. Ah, tá no iniciozinho ali, então excelente. Já tá com o cliente aí prospectado no início, então. Na verdade, eu estou segurando, né? Porque eles querem, Nandila, vamos, e eu preciso, é urgente, calma. Vamos com calma. Excelente, Nandila. Que bom, que bom. Parabéns aí pelo início, pela decisão, né? Pelo presente de aniversário e que eu tenho certeza que vai virar aí muitos resultados, muitos frutos para sua carreira aí como analista master de licitações. E vamos lá, Nandila, o que eu posso te ajudar hoje nessa mentoria? Você quer conversar sobre qual assunto? Então, a minha dúvida é com relação às modalidades, né? São várias modalidades, já deu ali para eu ver bastante, e eu ainda fico na dúvida em relação a impugnações e a principal, que é o pregão, a modalidade de pregão. Ótimo. Né? As impugnações, eu já sei que eu posso impugnar os editais, mas aí essa impugnação, ela tem um prazo, porque eu já vi várias impugnações aqui, eu fico vendo diariamente os editais, eu já fiz o cadastro no SICAF, então eu já recebo os avisos das licitações. Mas eu vejo às vezes que tem outras empresas que entram com as impugnações e essa impugnação demora a ser analisada, respondida. Como é que funciona aí? Tem prazo, não tem? Perfeito. Então vamos lá, Nandila. Esse assunto da sua dúvida, ele é o objeto do módulo 3. É o módulo que está começando agora, tá? Então, quando você iniciar o módulo 3, você vai ver que a gente tem vários mapas mentais e vários fluxogramas, onde eu divido exatamente como é que funciona a impugnação e qual é o prazo da impugnação em cada modalidade. Então, vamos aqui exemplificar. Nós temos hoje, né, em vigência, a Lei 8666, que tem a concorrência, tem o convite, tem a tomada de preços. Ao mesmo tempo, a gente tem o pregão, que é a Lei 10.520, né, e seus decretos ali federais, pregão presencial, pregão eletrônico, né? E um outro passo é a nova lei de licitação, que apesar de já estar valendo, já estar vigente, a gente ainda não tem licitações, a gente tem dispensas abertas, mas não licitações, né? Com o tempo agora, até 1º de abril de 2023, a legislação, a Lei 14.133, ela vai ficar só ela mesma, e aí a gente volta a aplicar. Então, hoje, como é que funciona? Hoje a gente tem vários prazos a depender da modalidade, tá? Então, quando a gente fala das modalidades aqui clássicas de licitações, então, concorrência, tomada de preço, convite,
O regime que eu tenho é o da Lei 866, e os prazos para impugnar, eles são diferentes, tá? E lá na 8666, quando a gente fala de impugnação, a gente tem mais uma diferença, que é a impugnação feita por cidadão ou por licitante. Flávia, quem que é o cidadão e quem que é o licitante? Então, se eu vou impugnar como cidadã, como Flávia mesmo, tá lá, meu título de eleitor, meu RG, como Flávia, a gente tem o prazo de até 5 dias úteis antes, né, da licitação estar marcada. É o prazo que eu tenho para impugnar como um cidadão. E a administração, ela responde em até 3 dias úteis, tá? Esse é como cidadão, mas eu também posso impugnar como licitante. O que é o licitante? É o potencial, a empresa potencial daquela área. Então, quando você prospectar o seu cliente, Nandila, você vai lá e prospecta um cliente, por exemplo, que vai vender flor, tá? E aí você vai entrar com a impugnação em nome do cliente, quer dizer, você, como analista de licitação, mas, nesse ato aqui, representando a empresa, que nem no nosso modelinho, você vai ver o modelinho lá no módulo 3, tá? Que o manual faça você mesmo com todos esses modelos. E aí, quando a gente faz a impugnação como empresa, né, representando a empresa, eu estou falando em nome daquele CNPJ, da empresa, é considerado licitante. Aí o prazo é mais benéfico para você, porque nesse caso você tem até o 2º dia útil, antes da data que está marcada. Então, está marcado para sexta-feira, quinta, quarta-feira, você consegue, então, fazer essa impugnação até essa data. Nada impede que acabou de sair o edital, já faço a impugnação, não tem problema. Esse é o prazo limite, porque não dá para a gente entregar a impugnação hoje e a licitação ela vai ser julgada amanhã, porque o órgão não vai ter tempo para responder, né? E nesse caso, Nandila, até dou uma dica muito forte lá no módulo 3 para vocês. Olha só que interessante, né? Os pulos de gato aqui, os macetes, né? Se você tiver tempo, você estiver diante de uma concorrência, de uma tomada de preços, o ideal é que você faça a impugnação como cidadão. Por quê? Porque aí a lei, ela traz assegurando o prazo de resposta. O órgão, ele vai ter que te responder nesse prazo de 3 dias úteis. Agora, quando eu entro com a impugnação como empresa, não existe prazo para resposta. E aí que essa coisa aí acontece. Então, eu deixei para vocês, Nandila, já lá nos módulos, todas as dicas para vocês, inclusive uma jurisprudência que você vai colocar na sua impugnação. E é uma orientação do TCU onde ele fala, não importa que não tem lei para resposta, vocês têm que responder antes da licitação ser aberta. Então, a gente já joga essa jurisprudência, tá? Junto com a súmula 222, que você aprendeu no módulo 0, lá, que é a súmula que, apesar do Tribunal de Contas da União ele emitir ali as suas decisões, as suas orientações, essa súmula, ela obriga que todo mundo, todos os órgãos, independentemente da esfera, né, Estado, Distrito Federal, municípios, sigam as orientações quando ele fala de assuntos gerais, são normas gerais, a gente pode considerar a impugnação como uma norma geral ali. Então, a gente já coloca essa jurisprudência, já coloca aquela súmula. Então, assim, dentro do módulo 3, a gente tem muito conteúdo. É praticamente um curso novo dentro do curso, tá, Nandila? Você vai ver que tem muito conteúdo mesmo, mas já com essas dicas que fazem total diferença quando você vai utilizar esses instrumentos. Então, aqui eu tenho o prazo de resposta, aqui eu não tenho. Então, vamos entrar desse jeito, porque eu tenho garantia da resposta, tá? E aí, Nandila, isso é no caso das modalidades clássicas. Se a gente for lá para o pregão, e a gente está falando tanto do pregão presencial quanto do pregão eletrônico, a gente tem ali prazos diferentes também. Então, no pregão presencial, a gente sabe que além da lei 10.520, a gente tem ali o decreto do pregão presencial que vai estabelecer ali os prazos, né, para a gente entrar com a impugnação edital. Então, quando eu falar especificamente da impugnação, deixa eu colocar aqui para cá que a claridade aqui tá ruim para mim. No pregão presencial, a gente tem o quê? 2 dias úteis antes da data que está marcada para aquele pregão, então 2 dias úteis, você entra com a impugnação e o pregoeiro tem 24 horas para te responder. E no eletrônico esse prazo muda, são de 3 dias úteis. 3 dias úteis e o pregoeiro ele tem que responder em 2 dias úteis. Então você entrou hoje, amanhã ele já tem que te responder, se eu tiver nesse prazo limite. Agora, o edital acabou de sair. A gente sabe que da edição do edital, quando ele é publicado, até a data que está marcada para o pregão, o órgão ele tem que ter pelo menos 8 dias úteis, que é o seu tempo para você se programar, para você montar a documentação, montar a proposta. Então, pode ser que você já entre com a impugnação logo no primeiro dia que saiu o edital, você já faz sua impugnação. O órgão ele vai ter que te responder em até 2 dias úteis, no caso do pregão eletrônico, tá? Mas aí, o que eu fiz? Porque como é muito prazo, Angela, você abrindo o módulo 3, logo antes da primeira aula, você tem todos os mapas mentais. Então, além das apostilas, você tem os mapas mentais.
Lá dentro dos mapas mentais tem vários mapas mentais só sobre prazo. Então, tem mapa mental só dos prazos de impugnação para pregão eletrônico, só o prazo de impugnação para todas as modalidades, comparativo com os mapas mentais entre as modalidades, prazo para entrar, prazo para responder. E isso é importante que, se você puder, de repente, imprimir esses mapas e deixar ali na sua visão, isso já vai facilitando bastante também a sua compreensão, para que você tenha ali um roteiro, um GPS para você seguir, tá? E um último ponto, Nângela, que eu queria aqui trazer para você, o que pode acontecer? A gente sabe que os órgãos, tem muitos órgãos que são mal capacitados, não, desqualificados, na verdade, né? E aí, você entra com a impugnação, entra ali, e o órgão, ele de repente, ele não te responde. Então, isso é um erro grave, porque ele precisa responder. Quando acontece isso dele não responder, você vai ter outras medidas que você já vai deixar ali na sua manga, vai deixar as cartas ali na manga, que estão na aula 3.7, que são as defesas administrativas. Então, muitas vezes, quando o órgão ele começa a não responder uma impugnação, eu já entro com uma denúncia interna e externa, se for necessária. Por quê? Para a gente ir educando aquele órgão, ele não pode simplesmente passar por cima daquilo sem resposta. Ele tem que responder. Então, Nângela, no dia que você entrar com a impugnação, não teve resposta, tá? Exceto quando for uma concorrência, uma tomada de preços, e você entrou como empresa, que você tem que tomar aquele cuidadinho que eu te falei, porque não tem prazo de responder na lei. Mas qualquer outra hipótese, o pregão é mais utilizado, tá? As outras modalidades, elas estão mais em desuso mesmo. O pregão, ele vai ser a base ali da sua carreira. Então, você pode entrar com uma denúncia falando, tem prazo para resposta, você não está seguindo o prazo da resposta, eu preciso desse prazo para decidir se eu participo ou não. E a gente vai educando o órgão, por quê? Porque aí ele toma um puxão de orelha e fala, opa, não sabia disso. Agora eu sei que eu tenho que responder, ainda que for necessário suspender o pregão, reagendar para uma nova data, para que eu possa verificar aqui tudo que a Nângela trouxe aqui para a gente, e para que eu possa, então, responder aquilo para o licitante participar ou não, para você decidir se vai participar ou não daquela licitação. Verdade, perfeito. Tá ótimo. Sanou bastante a minha dúvida. Que bom, Nângela, que bom. E tem mais algum ponto que você quer aproveitar aqui, sua mentoria? Ainda tem aí mais 15 minutinhos. E sobre a dispensa, assim, vamos dar uma pincelada rápida sobre a dispensa. Porque o que acontece? As pessoas que têm me procurado, elas nunca participaram de licitação daqui do Maranhão. E, assim, quando eu apresento, eu aprendi o curso, estou estudando, todas as apostilas eu imprimo, todos os mapas eu imprimo, botar tudo aqui na minha frente, e aí eu montei um plano, um plano organizacional na hora que eu for conversar com o cliente, né? Planos, como é que funciona a licitação, por que participar de licitação, por que é vantajoso participar de licitação. E mostrar também que o nosso estado aqui, pouquíssimas empresas participam de licitação. Aqui, a grande maioria das licitações daqui de São Luís do Maranhão especificamente, quem ganha é o pessoal de Fortaleza, de São Paulo, enfim. Então, quando eu apresento isso para eles, eles ficam assim chocados. E por isso que eles querem, não, vamos, eu quero, vamos, eu te pago. Calma, vamos com calma. E aí, a grande dúvida, é melhor para quem está começando a participar de licitação, começar pela dispensa, e aí já ter aquele certificado de qualidade técnica, ou ir diretamente para o pregão, ou depende do porte da empresa? Perfeito, essa dúvida é muito comum e eu posso garantir para você que não tem ordem para começar. Começa primeiro pela dispensa. Não, isso não existe, tá? Porque a gente tem resultados fantásticos, tanto de pessoas que já foram direto para as licitações, que nem quiseram passar pela dispensa eletrônica, por cotações eletrônicas, e aí os resultados eles são mais rápidos, porque você tem valores maiores ali nas licitações, e também de pessoas que falam, o meu cliente preferiu fazer primeiro dessa forma, primeiro entrar numa dispensa. Então, não existe uma ordem para isso, para eu falar para você, começa pela dispensa. Não, se eu falar isso, eu estaria mentindo para você. Não há problema nenhum em você começar direto nas licitações. Agora, tem 2 pontos, Nângela, que eu quero trazer aqui para você, é importante a gente ressaltar, tá?
Primeiro deles, antes da gente entrar aqui na estrutura mesmo da licitação, se você for depois no módulo 9 do curso, lá no módulo 9, tudo isso que você está montando do zero, você já tem pronto lá no módulo 9. Então, esses planos... tem até um e-book, inclusive, explicando para o cliente qual que é a diferença de uma licitação, qual que é a diferença de uma dispensa, qual que é a diferença de uma cotação, o que é o sistema de registro de preços, que são e-books, são como se fossem projeções ali que eu deixei para vocês exatamente para você utilizar nessas reuniões que você faz com o seu cliente, tá? Eu não estou falando que está errado o que você fez, Angela. É incrível todo esse projeto que você tem feito, os planejamentos, mas às vezes você acaba perdendo tempo tentando reinventar uma roda que já está pronta. Então, o meu primeiro conselho, dá uma olhadinha depois no módulo 9, porque tem muito material para quem vai trabalhar prospectando ali os clientes. Então, eu já deixei praticamente prontas essas apresentações para você não ter que fazer do zero, para você não ter que perder tempo com isso. E lá tem, inclusive, planos de trabalho, ideias de precificação, ideias de propostas que você vai trazer para o seu cliente. Tá? Então, no módulo 9 tem muito conteúdo que é importante você dar uma olhadinha lá. Agora, vamos voltar aqui para a questão da dispensa ou licitação. A única aspas aqui que a gente tem que abrir é o seguinte: muitos clientes que você vai prospectar ainda não participam de licitações, são clientes novos, nunca participaram. Então, eles não têm lá, por exemplo, um atestado de capacidade técnica. Então, vamos lá, pontos principais. Como eu faço para conseguir meus primeiros atestados? Tá? Então, são 3 passos. Primeiro, existem editais de licitação que não pede atestado. Então, dependendo do nicho, do segmento do seu cliente, você vai ter a possibilidade de já ir direto para uma licitação que não pediu atestado. Por quê? Quando você chegar no módulo 4, Angela, você vai aprender passo a passo de todos os documentos que você tem que juntar para participar das licitações, tá? Existem documentos que são sempre obrigatórios e existem documentos que não são obrigatórios. O edital ele pode exigir ou ele pode simplesmente não exigir. E quando ele não exige, a gente não precisa entregar. Por exemplo, a parte dos atestados, a parte do balanço. É uma dessa. O edital pode ou ele não pode. Então, de repente, eu vou participar de uma licitação aqui para vender um produto e esse edital não trouxe nenhum pré-requisito, não está pedindo nada em relação ao atestado. Então, já é uma oportunidade que não importa que a empresa é nova, você já pode ir direto para ela, porque não pede, o cliente não tem atestado, não tem problema, tá? Flávia, agora eu peguei aqui um edital, o edital está pedindo atestado e o meu cliente não tem. Aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer exatamente o que você falou para o seu cliente. Calma, vamos dar um passo para trás. E o que nós vamos fazer? Não posso participar de uma licitação que pede o atestado se eu não tenho atestado. Então, como que eu vou obter esses atestados? Se o seu cliente já está no mercado, já participa, não participa de licitações, mas ele já forneceu ali o serviço dele, o produto dele para outras empresas privadas, veja que ele tem uma carteira de clientes. E aí, esses clientes que ele já trabalha são os clientes potenciais que você já vai pedir para esses clientes o atestado. Então, no módulo 4, tem um modelo de atestado. Você vai pegar esse modelo e vai falar para o seu cliente, meu amigo, entre em contato aí com as empresas que você já entregou esse produto, já prestou esse serviço, e vamos montando aqui a nossa pastinha de atestado. E aí, a dica, Nandila, quando a gente fala de atestado emitido por pessoa... empresa privada, né? Então, por exemplo, a Viana. Eu vou comprar água mineral do seu cliente, ele vai me entregar água mineral, ele fala, você pode me dar um atestado aqui pela Viana? Posso? Esse atestado, como ele é emitido por empresa privada, é muito importante, se possível, reconhecer firma dessa assinatura. Por quê? Porque, às vezes, durante diligência, o órgão ele pode pedir, né? Pode surgir alguma dúvida ali sobre a autenticidade daquele documento, coisa que já não acontece quando é um atestado emitido por órgão público, porque já tem ali fé pública e tudo mais, é fácil de aferir. Não que seja obrigatório, mas eu já gosto de falar isso com os meus clientes, é uma dica que eu deixo para vocês também lá no módulo 4 do curso, tá? E esse atestado que foi emitido por uma empresa privada, ele tem exatamente a mesma validade de um atestado que foi emitido por uma prefeitura, por um ministério, pela secretaria, pela universidade pública, é o mesmo. A lei, ela fala, são aceitos atestados emitidos por pessoas jurídicas, seja de direito privado ou de direito público, seja empresa privada ou seja órgão ou entidade pública, é aceito do mesmo jeito. Então, você vai utilizar esses atestados, vai montando a pastinha do seu cliente. Segundo passo, buscar, aí sim, por cotações e dispensas e por editais que não pediram atestados, tá? E aí, nas cotações e nas dispensas, é mais fácil a gente alcançar oportunidades que não pedem atestados. Aí você pode ir participando, já vai, terminou, ganhou, pega o atestado, já vai montando a pastinha ali para o cliente, já vai deixando os atestados deles ali prontos. Então, tanto empresa privada
quanto licitação, dispensa e cotação que não solicite atestado, você já pode iniciar, independentemente, né, da empresa ser nova, dela ter sido recém-criada. E aí é só você analisar os editais que não pedem nesse momento atestado e pronto, você já está elaborando esse material para futuramente, quando pegar uma licitação maior ali, que solicita esses atestados, você já tem esses documentos do seu cliente para apresentar. Perfeito, perfeito. Você falou sobre empresa nova também. Empresa nova é a mesma orientação, né? Por exemplo, a empresa nasceu hoje, pode participar de licitação dependendo do que diz o edital da licitação, correto? Exatamente, a mesma coisa. Por quê, Nandila? Via de regra, não existe nenhum pré-requisito de tempo mínimo de existência de empresa. Isso não existe. Agora, vamos lá. Existe uma exceção também. Quando a gente estiver diante de serviço contínuo, Flávio, o que é esse negócio de serviço contínuo? Serviços que não podem ser interrompidos, por exemplo, limpeza. Então, a prefeitura aqui, ela licita a limpeza do prédio, onde ela contrata uma empresa que faz a limpeza, que vai com os serventes lá, vai com os materiais e limpa a prefeitura. Esse serviço ele não pode simplesmente parar. Eu não posso ficar um mês sem a limpeza da prefeitura. Tem que estar lá os banheiros ali, tem que ser limpo diariamente. Então, quando a gente está diante de serviços contínuos, existe a instrução normativa número 5 de 2017. Essa instrução ela determina o seguinte, olha, o edital pode, não é que deve, pode. No caso de serviço contínuo, exigir atestados que comprovem que a empresa já presta aquele serviço há no mínimo 3 anos. Então, é uma exceção apenas para alguns tipos de serviços contínuos, que é uma coisinha um pouquinho mais elaborada, tá? Então, nesse caso, Nandila, é exatamente o mesmo passo a passo. A gente vai olhar o edital, vai ver se ele pede, vai ver se ele não pede. Se ele estiver exigindo, vamos ver se é serviço contínuo, se não é, que ele não vai poder exigir isso, por exemplo, uma compra. Vou comprar cenoura aqui, vou pedir 3 anos de experiência. Não pode. Impugnação, tá errado, tá ilegal, a gente tem que impugnar, o edital tem que ser corrigido, são para casos específicos, tá? E aí, quando você vai prospectar, por exemplo, uma empresa que presta serviços de limpeza, eu tenho um amigo aqui em São Caetano que ele abriu recentemente essa empresa e ele entrou em contato comigo, eu falei, vai já prestando serviço aí, ele tá prestando aqui tem uma associação aqui de amigos do bairro, ele já foi contratado, tá prestando serviço e já tá pegando os atestados dele. Então, assim que ele tiver esses atestados, ele já consegue ir para essas oportunidades maiores e que fazem essas exigências um pouquinho maiores também, né? Mas é tudo questão da gente analisar o edital, verificar se o cliente tem. E se ele não tiver, bola para frente, tá cheio de edital, tem outras oportunidades. Todos os dias você tem aí centenas de oportunidades que você pode participar. Então não é porque um edital pediu ali um documento que essa empresa não tem nesse momento, você só vai organizar isso e bora participar de outras oportunidades com essa empresa também, que não pedem ainda esses atestados. Certo, perfeito. E a dúvida que todos os clientes têm: os órgãos públicos pagam ou vão me dar calote? É isso que eles perguntam. Excelente. Mas Nandila, paga mesmo. Mas é porque o governo, todo mundo diz isso, aquilo, outro. Aí, o que e eu sempre afirmo que paga. O que você vai conversar para os seus clientes? Olha, meu amigo, é o seguinte. Primeiro lugar, quando acontece, o governo não está me pagando. Provavelmente, quando você participou dessa oportunidade, ou quem participou dessa oportunidade e falou isso para você, era uma pessoa completamente sem conhecimento, que não soube como tratar a forma de pagamento do governo. Mas eu sou analista master de licitações. Estou aqui, sou formada pela Viana. Então, fica tranquila que eu sei lidar exatamente com as formas de pagamento do governo. Então, assim, você ainda está no começo, tá? Você vai começar o módulo 3, isso significa que você está no módulo 2. Tem muito ainda campo pela frente, ainda tem muito conhecimento que está ali guardado, que você precisa aprofundar. Então, quando você chegar no módulo 8, que são as estratégias de alta performance, lá no módulo 8 você tem uma aula só sobre isso. Como tratar uma nota de empenho, a nota de empenho tem que estar assinada, eu tenho que exigir nota de empenho antes de iniciar a prestação do serviço, entregar o produto. Então, são os itens de segurança que você, como analista master de licitação, vai orientar o seu cliente. Sem esses itens de segurança, ele não pode iniciar. E veja a diferença dele ter uma pessoa como você orientando ele. E não ele lá sozinho, com a cara e a coragem, fazendo as coisas erradas, porque aí sim, aí ele vai ter problema. Sem um método para seguir e sem alguém, sem um analista. Ele não precisa se preocupar em estudar, mas ele vai contar com o seu auxílio de você trazer essa clareza, esse conhecimento e essas ferramentas que vão garantir
segurança para ele, não só ao participar da licitação, mas também depois receber. Então, o que você tem que trazer é, olha, o governo está sujeito a seguir várias legislações, lei de responsabilidade fiscal, normas de direito financeiro, leis de licitações. Então, sabendo tratar, como eu estou preparada para isso, se por acaso tiver qualquer atraso no pagamento, eu estou preparada para isso. Lá no módulo 8, na aula 8.4, você tem todos os modelos de cobrança administrativa que funcionam em 99,99% dos casos, tá? De gente que não conhece aquela metodologia e entra com a ação judicial e aí dá um pepino, não, aquilo lá. Não tem como dar errado. Segue aquele método, tem 4 passos de cobrança e que você recebe rapidamente para o cliente. Então, você tem que trazer para ele a informação que você está pronta, que você está apta e que se qualquer problema acontecer no atraso de pagamento, você já sabe exatamente as ferramentas que você vai utilizar para fazer essas cobranças para ele também. E inclui, logicamente, os seus serviços aí na sua mensalidade que você vai cobrar do cliente, ou até já combina com ele um valor à parte. Ó, por cobrança administrativa, eu vou cobrar tanto, tá?